Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Aleluias. Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: Pedi, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor e Pai, em nome de Jesus, nós lemos agora a Tua palavra. Vamos meditar nela, Senhor. Que esta palavra possa entrar, Senhor, em nós e ser divisor, Senhor, entre a alma e o nosso espírito. Que ela possa falar ao nosso coração, Senhor. E que os frutos dessa palavra possam permanecer em nós para sempre, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo. O Espírito Santo de Deus usa a minha vida nesta hora e que eu seja um canal, Senhor, de bênção para a Tua igreja. Por isso, Deus, nós oramos e já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse capítulo 7, o título desse capítulo é continuação do sermão da montanha. Então fica fácil para a gente descobrir, para a gente imaginar o que Jesus estava fazendo. Ele estava pregando. Ele estava fazendo uma das coisas que ele faz de melhor, que é ministrar a salvação e a bênção sobre a vida do povo. E Jesus começa esse sermão. O primeiro tópico desse sermão, a primeira coisa que ele nos chama a atenção nesse sermão, um sermão famoso, conhecido, Sermão da Montanha. Eu imagino Jesus no alto do topo daquela montanha e uma grande multidão em volta. Ele usava a montanha por causa do problema do som, porque no alto o vento propaga o som, então ele alcançava um número maior de pessoas. E eu imagino Jesus em cima daquele monte pregando a palavra e uma grande multidão sedenta daquilo que ele tinha para dizer. Porque preste atenção, a palavra ela serve para aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra ministrada, a fé em nós é reavivada, a fé em nós cresce para que a gente então receba o milagre. E Jesus estava pregando e um povo enorme sentado e ouvindo. E o primeiro tópico do sermão de Jesus, eu posso ver ele dizendo assim: gente, a primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa noite é acerca do juízo. E ele diz aqui no versículo de número 1 desse capítulo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida que tiveres medido, vos medirão a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás de tirar a trave do olho do teu irmão. Jesus já começou essa segunda parte do sermão, porque essa segunda parte, eu creio que a primeira parte teve um intervalo, né? Ele falou, teve o sermão, o seminário de Jesus Cristo, e aí ele parou, falou: pessoal, pode tomar uma água agora, vamos comer e tal, e a gente volta para a segunda parte desse seminário. E o povo voltou cheio de... E quando ouvir, Jesus começa logo chamando o povo de hipócrita, chamando o povo
haver acerca do juízo. Jesus estava ensinando aquele povo a ser prudente no julgamento, para que antes de você reparar, crente, preste atenção, nós precisamos viver em união, porque é na comunhão dos santos que o Senhor ordena a bênção. Então o Senhor nos chama atenção para reparar primeiro, gente, no nosso defeito, nos nossos erros, nas nossas falhas, antes da gente olhar e reparar no nosso próximo. Nós temos que falar menos e ouvir mais. Nós temos que usar a nossa boca somente para aquilo que é bom, para aquilo que edifica, para aquilo que pode erguer aquela vida que está te ouvindo, e nunca para colocar aquela vida para baixo. Nós temos que nos preocupar com os julgamentos. Às vezes nós fazemos julgamentos precipitados em cima daquilo que nós imaginamos. A gente imagina alguma coisa e faz julgamento em cima da vida da pessoa. A pessoa passou e não cumprimentou, ou qualquer coisa desse tipo. E a gente já fala, pô, essa pessoa não gosta de mim, ela está com raiva, ou sei lá o quê. E a gente já faz um monte de julgamento e nem sabe o que está acontecendo. A gente tem o péssimo hábito, eu falo isso pelo ser humano, isso aí não nós como ser humano temos o péssimo hábito de olhar e apontar o defeito do outro, esquecendo dos nossos. Jesus chama hipócrita. Porque o crente, a maioria deles, tem o hábito de apontar o erro do outro para encobrir o seu próprio erro, para que ninguém dê atenção para o erro daquela pessoa. E nós precisamos ser diferentes, porque Jesus disse que Ele vê todas as coisas. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece a nossa alma, a sede do nosso sentimento. Ele conhece o mais íntimo e o mais profundo do nosso coração. Por isso Ele diz, hipócrita, conserta a sua vida primeiro, repara primeiro na sua vida, na sua casa, vê se você tem sido digno, vê se você tem andado de acordo com a minha palavra, para depois você servir de testemunho para o seu próximo. E ainda assim Ele não diz que você deve apontar, nós devemos ser testemunhos para o nosso próximo. E Ele continua esse sermão dizendo sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Gente, Deus é bom demais. Se Deus hoje parasse de trabalhar nas nossas vidas e não fizesse nada por nós, nós daqui para a eternidade deveríamos agradecê-lo já por tudo aquilo que Ele fez. A bondade do Senhor é demais. E Ele diz aqui, pedir e dar-se-vos-á. Versículo 7, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, talvez eu vou fazer. Porque aquele que pede, se eu tiver tempo eu vou fazer. Ou aquele que pede, eu vou, sei lá, vou ver se eu faço ou não. Não, Ele diz, todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Em Jesus não há sombra de variação. Tudo aquilo que pedimos, crendo, nós receberemos, diz a palavra do Senhor. Aquele que pede, recebe. É que muitas vezes nós não sabemos o que e como pedir. Esse é o grande problema. Porque muitas vezes nós pedimos aquilo que na verdade vai nos desviar do Senhor. Vai atrapalhar a nossa relação com Deus. Muitas vezes a gente pede, os meninos principalmente, pede namorada, pede noiva e pede esposa. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. E o Senhor, na infinita misericórdia, dá. E aquilo serve de pedra de tropeço. Por isso nós precisamos pedir e aguardar na vontade de Deus. Nós precisamos pedir e esperar. Porque olha, o grande segredo não é Deus dar. Porque Deus dá, porque Ele pode dar. Tudo aquilo que eu preciso, o que eu preciso pedir para Deus, sabe o que é? Me capacita e me apronta para que eu possa receber. Que esteja pronto para receber, para que isso que eu vou receber não me corrompa, não me desvie,
Não me tire da tua presença e não sirva de pedra de tropeço na minha vida. Muitas vezes nós pedimos coisas materiais, quando na verdade a nossa casa está uma bagunça total. Nós precisaríamos pedir primeiro para Deus: Senhor, me capacita, me faz uma pessoa diferente, um homem diferente, uma mulher diferente, uma mãe diferente, um pai diferente, um servo diferente. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro as coisas do céu e as demais vos serão acrescentadas. Eu falei na igreja sábado, na sexta-feira que eu fui pregar, que o ponto máximo da vida do crente não deve ser o casamento, não deve ser a esposa, não deve ser os filhos, não deve ser o carro, a casa, o trabalho bem-sucedido, o bom salário. O ponto principal na vida do crente deve ser a salvação. Esse é o mais importante. Nós estamos aqui única e exclusivamente por ela. Eu disse lá que as bênçãos financeira, familiar, todas as demais coisas são brindes. Deus nos dá de brinde. Mas nós queremos primeiro as coisas terrenas. Então nós pedimos e muitas vezes não recebemos, porque não estamos prontos e preparados para receber. Por isso, tenha certeza de uma coisa: procure estar pronto, preparado para receber, porque Deus está sempre pronto para te dar em nome de Jesus. Aí no versículo 13 ele fala sobre 2 caminhos: a porta estreita e a porta larga. A porta larga é a que atrai o maior número de pessoas, e é justamente ela que nos leva à perdição. E a porta estreita é a que nos leva à salvação. Mas ela é difícil, porque para entrar por ela, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Nós temos que sacrificar o nosso eu, nós temos que sacrificar o nosso ego, o nosso orgulho, nós temos que abater a velha criatura, para que a nova criatura possa entrar na salvação. Então sempre a porta estreita, ela é mais difícil. O grande número busca a porta larga. Preste atenção, existem somente 2 caminhos: o da bênção ou o da maldição. Se alguém acha que existe um caminho alternativo, é mentira. Se um dia você ouviu, de qualquer maneira você vai entrar nessa porta estreita, de que qualquer maneira você vai entrar no reino dos céus, de que você pode continuar vivendo da maneira que você vive, que você não vai, é mentira. Te venderam uma mentira, um engano. Por isso a porta estreita é que está reservada para aqueles que estão dispostos a renunciar a si mesmo e buscar a Deus em nome de Jesus. Nós precisamos sacrificar o nosso Isaac. Muitas vezes é difícil, porque existem áreas nas nossas vidas que pertencem a nós e mais ninguém. E são essas áreas, ou essa área, que pode te deixar fora do céu. Quer ver uma coisa que te deixa fora do céu? Às vezes a gente acha que roubar, matar, e, enfim, prostituir, falta de perdão, vai nos deixar fora dos céus. Falta de perdão, coração rancoroso, vai nos deixar fora do céu. E de repente hoje o Senhor te trouxe aqui para que você sacrifique o seu Isaac. Sacrifique isso que você tem de mais precioso e que pode te deixar fora do céu. Essa noite o Senhor está mais uma vez no Sermão da Montanha, buscando aqueles que querem realmente entrar pela porta estreita e viver a eternidade na sua glória em nome de Jesus. Aí vem uma palavra de exortação, porque no versículo 15 ele alerta sobre os profetas. São aqueles que têm vestidos de ovelha, pele de cordeiro, e na verdade são lobos
devoradores, que o único propósito é se aproveitar do rebanho. São mestres, são profetas, são pessoas que só estão preocupados realmente com aquilo que o rebanho pode oferecer a eles. Somente. Ele só está preocupado com a tua lã, com a tua pele e com o valor da tua carne. Você não representa absolutamente nada. E o Senhor diz aqui ao povo, gente, não se deixem enganar, não se deixem confundir. Ficam atentos. Sabe como nós reconhecemos os falsos profetas? A Bíblia diz que pelas suas obras. Pelas suas obras. A árvore é conhecida pelos bons frutos que ela dá. Se ela não der bons frutos, ela será cortada e lançada no fogo. Jesus continua esse sermão, e eu acredito que nessa hora, muita gente já tinha ido embora. Muita gente já tinha desistido de ouvir. E ele vai e aperta ainda um pouco mais o sermão. Quando ele diz, no versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Isso é sério. Isso é sério. Jesus estava chamando a atenção do povo. Nós estivemos lá na sexta-feira na Metodista. E a palavra que o Senhor nos deu para aquela noite foi a respeito do pecado. E eu falei antes de começar o culto, eu creio que todo mundo esperava hoje, uma noite de libertação, uma palavra esfuziante, uma palavra que te colocasse para cima, uma palavra que trouxesse sobre a sua vida algum refrigério, algum alento. E o Senhor nos trouxe, ou nos levou até lá, para falar acerca do pecado. Porque o pecado é sempre uma palavra que a gente não quer ouvir, mas é ela que nos leva para o céu. É ela que traz transformação para as nossas vidas. E a palavra diz que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós estivemos lá, nós profetizamos em teu nome, nós curamos, nós libertamos os cativos em teu nome nós fizemos maravilhas. Percebe que esse povo não era um povo qualquer. O povo que vai ficar de fora não é um povo qualquer, é o povo que estava na presença de Deus, estava na casa do Senhor. Aí olha a palavra que o Senhor vai liberar sobre estas pessoas. Nunca vos conheci, aparta-te de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ele estava pregando para a igreja, ele estava pregando para o povo santo, para o povo escolhido. Imagina você chegar naquele dia, diante do tribunal de Cristo, e dizer, Jesus, eu vim aqui para te dar um abraço, porque eu passei o tempo todo na tua casa, e lá eu louvei, e lá eu dancei, e lá eu ergui as mãos, e lá eu orei, e lá eu intercedi. E ele olhar para a gente e dizer o seguinte, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você praticava a iniquidade, você era refém do pecado. Gente, palavra dura demais. Sabe por quê? Eu estava falando para o Betinho, dali para diante é um tempo ilimitado, gente, é a eternidade. Nós nos preocupamos tanto com o período que nós estamos aqui, que é de 60, 70, 80 anos, quando muito, que nessa época a gente já não tem mais as faculdades normais, a maioria já está babando, e nós nos preocupamos tanto, e nos achamos tanta coisa, e passamos por cima de pessoas, e não damos a mínima importância para a palavra de Deus, para aquilo que é ministrado, o sermão da montanha, e Jesus pregando, e a gente não dando a menor para o que está acontecendo. Nós olhamos somente para o nosso umbigo e para aquilo que vai nos satisfazer naquele momento. Aí vamos chegar diante de Jesus, porque a terra vai dar os mortos, o mar vai entregar os seus mortos, todos passarão sem exceção, os pobres, altos, baixos, todos
passarão diante do tribunal de Cristo. E Ele estará lá, sentado no seu trono de glória, conhecendo toda a nossa história, toda a nossa trajetória. E não adianta você dizer, não, você não lembra? Você não lembra o que eu fiz? Ele lembra de tudo. Porque toda a sua história, toda a sua trajetória, toda a sua vida estará no livro, nas mãos de Jesus. Reconhecido. Aqui tem prova, filho. Não adianta você falar, não, porque está aqui, ó. Está escrito aqui o que você fez. Eu imagino que nessa hora, se ele tinha uma plateia de, sei lá, de 5.000 pessoas, caiu para 1.000. 1.000. O Senhor estava alertando nesse sermão fantástico, chamando a atenção do povo para a importância de se desviar do pecado. Essa palavra, aparta-te de mim, são aqueles que insistem em viver no pecado, porque nós já fomos convencidos dos nossos erros. Porque se eu disser que não, eu estou fazendo Deus mentiroso. Porque a palavra do Senhor me diz o seguinte, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu estou careca, você está careca de saber o que é que você tem feito, que você sabe que desagrada a Deus. E para concluir esse sermão, ele fala sobre a prática da palavra. Nesse momento, ele divide o seu auditório em 2 grupos: os prudentes e os imprudentes. O prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? O prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E o imprudente, o que edificou a sua casa sobre a areia. Quem tem sido o alicerce da sua casa? Quem tem sido? Você tem alicerçado a sua vida em cima do seu trabalho, em cima do seu conhecimento, em cima da sua força física, em cima da sua capacidade natural? Ou você tem alicerçado em Jesus Cristo, a rocha inabalável? Porque se não estiver em Jesus Cristo, a sua casa está sendo construída sobre a areia. E eu lembrei, lendo essa passagem, daquela historinha dos 3 porquinhos, lembra? Tinha um que dançava e cantava. Como era o nome dos 3, você não lembra? Tinha o prático, que era aquele que edificou a casa, que construiu a casa de tijolo. Aí um construiu de madeira e o outro de feno. E veio o vento, e o lobo soprou. E a casa de feno caiu, e a casa de madeira caiu. Mas a casa de tijolo ficou permanente. É essa casa a nossa. Nós temos que edificar a nossa casa, nós temos que edificar a nossa vida, nós temos que edificar os nossos negócios, nós temos que edificar as nossas ações em Jesus Cristo, rocha inabalável. Preste atenção. Debaixo de uma mesma lei natural, sim ou não? E das mesmas leis humanas. Então tudo que acontece para o ímpio, acontece para o justo. Isso é fato. Crise no governo, alta de juros, quem sofre? O ímpio e o justo. Tem jeito, nós estamos nesse mundo. Nós não somos desse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Falta de água, sofre o ímpio e sofre o justo. Desemprego, sofre o ímpio e sofre o justo. Essa é a tempestade. Esse é o mal que vai se levantar contra nós. São as adversidades, são as lutas cotidianas. A palavra diz que esse mundo jaz no maligno. Uma empresa, como se fosse uma empresa governada e dirigida por Satanás. Mas nós estamos nela. Então tudo que acontece aqui vai refletir em nós.
diferença é que para aquele que ouve e pratica a palavra de Deus, os ventos vão soprar, os rios vão subir, vão combater contra a nossa casa, mas nós permaneceremos de pé, porque estamos firmados em Jesus Cristo. O ímpio, diante da crise, vai cair em depressão, vai cair na bebida, vai cair na droga, vai se matar, mas nós permaneceremos de pé, porque a nossa confiança está em Deus. A nossa vida, a nossa casa, nossos negócios estão alicerçados na rocha inabalável que é Jesus Cristo. Por isso aconteça o que acontecer, falem o que falar, o diabo se levante do jeito que ele quiser. A gente pode até balançar, mas nós não vamos cair, porque os nossos pés estão fincados na rocha. Você entende isso? Às vezes nós confiamos em tantas coisas, nós confiamos em trabalho, nós confiamos em pessoas, nós confiamos em instituições, quando na verdade a nossa confiança deveria estar em Deus. Os meus negócios devem estar alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Que ainda que venha a crise, ainda que venha o mau tempo, eu vou prevalecer, porque o Senhor é comigo. Em nome de Jesus. E depois que tudo isso passar, depois que toda essa tormenta passar, depois que toda essa luta passar, do outro lado nós cantaremos o hino da vitória. Porque é o Senhor quem nos sustenta. Gente, não dá para viver sem Jesus Cristo. Não dá. E o Senhor nos chama a atenção sobre ouvir e praticar a palavra de Deus. Porque se eu ouço a palavra de Deus e não pratico, é como se fosse um conto qualquer. Mas quando eu coloco essa palavra em prática na minha vida, quando eu faço e ando segundo os estatutos e os mandamentos do Senhor, Ele me dá o direito, de cobrá-lo. Ele me deixa em condição de dizer a Ele: Senhor, eu estou fazendo exatamente como o Senhor mandou. Eu estou andando segundo a sua palavra. A minha vida está alicerçada em teu Filho Jesus Cristo. Então eu tenho que ser diferenciado nessa situação. Amém. Agora, se eu ouço a palavra e vivo como se nada eu tivesse aprendido, se ela não tem feito nenhum na minha vida, você não acredita? Mas existem igrejas que o pessoal está se acabando na depressão. Estão destruídos por causa de problema financeiro. Pessoas que estão destruídas por causa de problema familiar. Pessoas crentes em igrejas que vivem à mercê de remédio de tarja preta. Que vivem escravos de medicamentos para dormir. E são crentes. Aonde está alicerçada essa pessoa, gente? Aonde ela construiu a vida dela? Em cima do quê? Que não foi de Jesus Cristo, que não foi da palavra. O Senhor está levantando, em nome de Jesus, um povo diferente. Porque nós estamos caminhando para o final. E eu creio que... Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que nos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, eu despeço agora este povo. Debaixo da cobertura desta palavra. Dê a eles uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Jesus. E queremos dizer que se Deus é por nós, será contra nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencendo, vem Jesus. A paz do Senhor. Nós amamos vocês. Deus abençoe. Vem, Senhor, vencer esse lugar. Vem,
Senhor, encher esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória.